Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para vocês. Tô um pouquinho sumidinha, mas por obediência a Deus, vou falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações e me sigam também lá no meu Instagram, que vai estar aqui o IG embaixo para vocês. E bora pro vídeo. O nosso coração deve estar voltado e focado em Deus e não em nossas próprias forças ou em nosso caráter. Mas ao nos assemelharmos ao caráter de Cristo, que o nosso coração passe a não ser tudo que nós somos, mas tudo que Deus é em nós. Porque o nosso coração é reserva de tudo que nós somos, do nosso caráter, das nossas vontades, das nossas emoções. E por isso que nós precisamos estar com o nosso coração totalmente voltado para Deus, estar plantados perto e firmes, perto do rio, que é a palavra de Deus, essa água viva, que é a palavra dele, que é o amor dele. Porque se nós estivermos com o nosso coração distante dessa palavra, dessa água viva, nós vamos estar como no deserto e corremos o risco de endurecermos o nosso coração. Como diz a palavra aqui em Jeremias, aquele povo estava vivendo uma idolatria, o povo de Judá estava idolatrando as suas próprias forças, ao seu conhecimento, à sua própria sabedoria, ao dinheiro. E quando a gente passa a confiar em nós mesmos, no dinheiro, em tudo, menos em Deus, a gente não passa a não confiar mais em Deus. E isso vai fazendo com que o nosso coração se endureça e a gente pode morrer no deserto. Maldito aquele que confia no ser humano, que na carne busca a sua força. Quantas vezes a gente confia na nossa própria saber? Quantas vezes eu me pego vivendo isso, né? Confiando no que eu sei, no que eu li, na minha própria força. E a gente vai dar errado se a gente ficar confiando em nós mesmos. Às vezes a gente está tão perdido porque a gente está confiando em nós mesmos. A gente confia nas pessoas, a gente confia no dinheiro, a gente confia nas circunstâncias, a gente confia nas coisas do mundo. E a gente deixa de confiar em Deus. E isso vai afastando Ele cada vez mais de nós. Muitas das vezes eu fico sem saber. A gente às vezes está totalmente perdido. Parece que a gente tá numa areia movediça, assim, sabe? Totalmente instável, porque de certa forma a gente tá confiando naquilo que a gente sabe. A gente tá confiando em nós mesmos e nós não estamos confiando na pessoa que a gente precisa confiar. Em quantos momentos a gente confia em pessoas que machucam a gente e a gente tá ali confiando, dando mais uma chance. E Deus, que nunca nos decepcionou, que nunca deixou de ser por nós, e a gente não confia nele. Ele demonstrando o tempo todo que ele tá ali pra gente. E a gente mesmo assim não confia nele. A gente prefere confiar naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente pode palpar, e a gente não confia nele. E diante disso é que Deus vai provando a gente na nossa fé, na nossa confiança em relação a ele. E afasta do Senhor o seu coração. O nosso coração, gente, ele, como eu falei pra vocês, ele é tudo o que nós somos, as nossas emoções. E quantas vezes a gente vive uma batalha intensa dentro do nosso coração, das nossas vontades com as vontades de Deus. E a gente vai deixando que a nossa vontade vai crescendo, que as nossas emoções tomem conta do nosso ser. E por isso que a gente precisa estar voltado com o nosso coração para a palavra de Deus, em confiança nele, em tudo que ele nos diz. Porque aí sim ele vai dominar o nosso coração e não nós mesmos. Porque, de fato, o nosso coração, ele nos engana, não é mesmo? Se a gente parar para confiar no que o nosso coração está dizendo, ele é um tanto quanto enganador. Então, por isso que a gente precisa deixar que Deus seja
todo o espaço do nosso coração, que Ele preencha todo o espaço, para que a nossa vontade vá ficando de lado, que os nossos desejos vão ficando de lado, o nosso caráter. Por isso que eu sempre digo para vocês que a gente precisa se assemelhar ao caráter de Cristo, para que Ele domine, para que Ele seja o foco, e não o nosso ser em si, as nossas vontades. Será como um arbusto no deserto. Como eu falei para vocês, quando o coração ele tá longe de Deus, ele vai ser como um arbusto no deserto. Nunca verá chegar tempo bom, mas na secura do deserto há de morrer. Bendito aquele que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto à água. Essa água viva, que é a palavra de Deus, que é o seu amor, que nos dá vida, que estende as suas raízes para o rio e não teme o tempo do calor, porque as raízes estão tão profundas em Deus, que esse tempo de calor, de adversidade, aonde a gente não vê a providência de Deus, porque muitas das vezes eu creio nisso firme e forte, mas às vezes a nossa fé, ela é falha, porque nós somos humanos, né? Eu creio que a obediência gera providência, só que às vezes a gente está vivendo esse momento aqui, ó, esse tempo de calor. E se a nossa raiz não estiver profunda aqui na palavra de Deus, no seu amor, e ele não estiver dominando o nosso coração, a gente corre o risco de endurecer o nosso coração, da gente falhar na nossa fé, da gente deixar de acreditar naquilo que Deus tem pra gente, e a gente vai esmorecendo, a gente vai de certa forma morrendo, como ele está dizendo aqui. Seria como uma árvore que não tem as suas raízes firmes na terra muito profunda. A gente vai morrer, ela vai morrer. Entende? E quando a gente está passando por esse momento de calor, que são os momentos de adversidade, quando a gente não vê nada acontecendo, de certa forma a gente está obedecendo a Deus, mas a gente não vê a providência dele, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É reclamar. A gente reclama, a gente deixa de rezar, não é mesmo? A gente deixa de ir à missa. A gente pensa assim, se Deus pediu para eu fazer isso, eu fui lá, me sacrifiquei, tô dando o máximo, tô tentando frutificar, mesmo no deserto, você tá lá persistindo, tentando, sabe, viver, dar frutos bons. Mas aí vem esse tempo de calor, de adversidade, as coisas não dão certo, Deus pede para você fazer alguma coisa, você vai lá e faz e aquilo não dá certo. E aí a gente vai e fica pensando, para que eu vou ficar rezando, para que eu vou continuar obedecendo a Deus, se o que ele pediu para eu fazer não aconteceu, não deu certo, nada está acontecendo. E são nessas horas que Deus prova a nossa fé e a nossa confiança nele. Então a gente precisa continuar assim como essa árvore perto que se estende suas raízes para o rio e não teme o tempo do calor. Suas folhas permanecem verdejantes, não se preocupa com um ano de seca e nunca deixa de produzir seu fruto. É exatamente isso, gente. É quando a gente não vê a providência de Deus na nossa vida, a gente continuar produzindo fruto do mesmo jeito. Porque a gente às vezes fica tão mal que a gente quer parar de ir na missa, a gente quer parar de rezar, a gente quer... E é isso que o inimigo quer, ele não quer que a gente frutifique mais. Mas a gente precisa continuar produzindo frutos, porque Deus está vendo o nosso esforço, mesmo diante desse calor, nesse tempo de seca. Deus está vendo o nosso esforço, Ele está vendo você continuar produzindo os frutos, mesmo sofrendo, com pouca água, com as circunstâncias totalmente indo contra você. Porque quantas vezes a gente se sente perdido, a gente acha que aquilo que a gente fez, de certa forma, não valeu de nada. A gente acha que aquele fruto que a gente estava produzindo não serviu para nada. Mas Deus está colhendo esses frutos. Você pode ter certeza. Ele está vendo todo o seu esforço. Ele está vendo que você não desistiu nesse tempo de seca que você está vivendo. O coração é o que há de mais enganador e não há remédio. Quem pode entendê-lo, o coração? Deus. Deus que nos criou. Somente Deus conhece as profundezas do nosso ser, os nossos instintos mais profundos. Ele conhece o nosso coração como ninguém. Por isso que a gente tem que deixar que Ele seja o dono do nosso coração. O nosso coração, ele deve ser reservatório do amor de Deus, para que não seja nós, mas que seja Deus através de nós, para que Ele domine todo o nosso ser. É deixar as nossas vontades de lado, deixar as nossas emoções, porque de certa forma quando Ele fala aqui que o nosso coração é o que há de mais enganador,
é porque as nossas emoções muitas das vezes nos enganam. Por isso que a gente tem que estar firme na palavra de Deus, no que Deus está falando pra gente, nessa água, nessa fonte de água viva, porque senão a gente vai embora. O nosso coração nos engana, a gente toma decisões erradas, a gente para na nossa caminhada com Cristo. Eu, Senhor, examino o coração e experimento os rins. Os rins aqui, gente, é o que diz respeito aos nossos instintos, tá? Mais profundos que tem dentro de nós. E retribuo a cada um conforme a sua conduta, conforme o fruto de suas obras. É aquilo que eu disse para vocês, é a gente não deixar de produzir os bons frutos diante do tempo do deserto. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer é desistir. A gente quer parar de fazer tudo. E às vezes a gente fica se perguntando, é isso mesmo, eu continuo obedecendo, eu paro, sabe? E Deus nos prova a nossa fé aí, mesmo diante dos momentos ruins e também dos bons. Será que Deus está sendo descartável na nossa vida? Ou será que Ele é o que há de maior e mais precioso na nossa vida? Porque tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas, às vezes acontece uma coisa boa que a gente queria muito, Deus foi lá e fez, e a gente esquece Ele, deixa Ele pra lá. Mas quando as coisas começam a dar errado de novo, a gente vai lá e acha Ele de novo. E Deus, em sua infinita misericórdia, nunca abandona a gente. E mesmo assim, a gente ainda escolhe confiar nas nossas próprias forças, nas nossas emoções, naquilo que a gente acha que é do nosso conhecer, das nossas próprias forças, né? E do mesmo modo para as coisas ruins, quando elas não acontecem, a primeira coisa que a gente quer fazer é parar, é deixar pra lá, desistir de tudo. E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente continue produzindo os frutos, porque Ele tá vendo a gente ali sendo persistente no tempo de seca. Que a gente não se deixe confundir pelo nosso coração, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos e pelas nossas emoções. Porque, de fato, nada do que a gente vive aqui é para sempre. A gente precisa preparar o nosso coração e voltar ele para as coisas do céu, porque é para lá que a gente vai e é para lá que é a eternidade.